Olá, queridos, eu sou a Rafa e hoje o Instituto Ismal traz para vocês um vídeo especial. Todos temos ouvido bastante nos canais espiritualistas que o ano de 2026 é um ano diferente e desafiador para a humanidade, um divisor de águas na evolução do planeta. Mas será mesmo? O que está acontecendo no céu que reflete na vida de todos nós aqui embaixo? Ouvimos falar das convergências planetárias, das raras coincidências de datas nos calendários muçulmanos, judaicos, cristãos, orientais. O que será que há de significativo nesses eventos e principalmente nesta época de Páscoa? Para refletir sobre isso, convidamos nossa querida instrutora Perla para um bate-papo bem descontraído, onde ela vai nos contar um pouquinho do panorama astrológico e espiritual deste período tão especial para a humanidade. Deixem aqui nos comentários o que acharam e se ficou alguma dúvida. A Ismal tem um enorme prazer em compartilhar esse momento com vocês. Esperamos que aproveitem. Olá, Perla, como vai? Perla, o ano de 2026 desponta como um marco temporal fascinante, trazendo uma convergência de calendários que não testemunhávamos há mais de 160 anos. Enquanto atravessamos este ciclo, as sincronicidades entre as tradições lunares e solares tecem um panorama único, despertando uma profunda unidade espiritual em escala global. O que está acontecendo? Olá, meus queridos. Bom, pela primeira vez desde 1863, três dos períodos mais significativos da humanidade começaram praticamente ao mesmo tempo, entre 17 e 18 de fevereiro. O Ramadã no Islã iniciou-se em 18 de fevereiro e como o calendário islâmico é puramente lunar, ele retrocede cerca de 11 dias a cada ano gregoriano. E desta vez alinhou-se perfeitamente com o calendário civil ocidental. Já a Quaresma, no cristianismo, a quarta-feira de cinzas também caiu em 18 de fevereiro. É raro que o período de jejum cristão e o islâmico coincidam de forma tão exata em seu início. E ainda tem o Ano Novo Chinês, que é considerado o Ano do Cavalo de Fogo, que também começou em 17 de fevereiro. Esta tríplice coincidência mobilizou mais de 4,5 bilhões de pessoas em rituais de reflexão, purificação e renovação simultaneamente. A próxima vez que veremos algo assim será apenas em 2189. Mas não é só isso. Vejam que interessante. Agora em abril, as datas das tradições abraâmicas voltaram a se aproximar. Peça que a Páscoa judaica começou do pôr do sol de 1º de abril. Já a Páscoa cristã, aqui no Ocidente, é celebrada em 5 de abril. E a Páscoa ortodoxa, que ocorre logo em seguida, em 12 de abril. É como se diferentes caminhos espirituais estivessem apontando para a mesma direção. Isso não é apenas uma coincidência de calendários. É literalmente um chamado coletivo. E como, se não bastasse, além dos calendários religiosos, o calendário cósmico também reservou espetáculos para 2026. Tivemos o desfile de 6 planetas no final de fevereiro: Mercúrio, Vênus, Netuno, Saturno, Urano e Júpiter se alinharam no céu logo após o pôr do sol. Uma parada planetária visível que coincidiu com o início dos grandes festivais religiosos. Teremos um eclipse solar total em 12 de agosto. Será o primeiro eclipse solar total visível na Europa continental em décadas, passando por Islândia e Espanha. E ainda a famosa lua azul,
de maio. Teremos 13 luas cheias em 2026, com uma lua azul, que é quando se tem a segunda lua cheia em um mesmo mês, que vai ocorrer em 31 de maio. Mas, meus queridos, o ponto principal não é o fenômeno em si, é o que desperta dentro de nós. Quanta coisa maravilhosa acontecendo no céu! Mas o que tudo isso significa para a gente aqui embaixo? Por exemplo, agora em abril, esse é um dos pontos mais intensos desse processo. Nós temos um grande acúmulo de planetas em Áries, um estélio, que ativa temas como impulso, confronto, coragem e também crise. Áries, na sua forma mais primitiva, pode ser guerra, reação, imposição, mas na sua forma elevada é coragem, início e transformação. E aqui está o ponto mais importante. A energia não é boa nem ruim, ela depende de como nós usamos. Porque sim, externamente podemos ver instabilidade, questões econômicas, mudanças em valores, possíveis escassez e oscilações naturais intensas, tensões coletivas. Mas tudo isso está refletindo um movimento maior de transformação. O caos externo é um convite para a ordem interna. Nós vivemos um tempo de avanços tecnológicos extraordinário, mas muitas vezes esquecemos o essencial, o ser humano como totalidade. E dentro dessa visão, todo sintoma traz uma mensagem, toda crise traz uma oportunidade. Então, resolver um conflito não é eliminar uma parte de si, é reintegrá-la. Na astrologia, as tensões planetárias não são punições, elas são ativações. Os signos mostram padrões de comportamento, os planetas representam forças arquetípicas e os trânsitos ativam aquilo que precisa ser visto. Então, meus queridos, toda crise astrológica é uma oportunidade de cura. É a sombra sendo revelada para ser integrada. Então, abril e o que vem pela frente não vem para desestabilizar, vem para perguntar: você está vivendo alinhado com a sua verdade ou com o seu medo? Você está reagindo ou está consciente? Perla, estamos no domingo de Páscoa cristã. Acabamos de passar pelo início das comemorações de Pessah, a Páscoa judaica. Explica para a gente um pouquinho o que essas comemorações representam para a humanidade. Essa é uma pergunta muito especial, porque quando a gente olha de uma forma mais profunda, de um ponto de vista arquetípico, a simbologia, a parte metafísica, essas duas celebrações não estão separadas. Elas estão falando do mesmo processo espiritual em linguagens diferentes. Tanto em Pessah quanto na Páscoa cristã, nós estamos falando da condição humana, de um ser que em algum nível está aprisionado em padrões, em medos, em ilusões, em uma vida automática. Em Pessah, a saída do Egito, esse arquétipo, isso é representado pelo Egito. Mas Egito não é só um lugar físico, ele é um código espiritual, onde o faraó é o ego que controla, o Egito, o estado de limitação, a escravidão são padrões repetitivos, o povo, a consciência aprisionada, e Moisés, a consciência desperta. Então Moisés representa essa parte nossa que desperta, que olha para a própria vida e diz: eu não posso mais viver assim. E o êxodo é exatamente esse momento, meus queridos, o momento em que você decide sair. E é por isso que em Pessah se fala tanto sobre o fermento. O fermento, ele simboliza o ego, aquilo que cresce, que infla, que distorce. E o convite é desinflamar, limpar, voltar ao essencial. Já na Páscoa cristã, nós temos outro momento do processo, a ressurreição de Cristo. E isso não representa apenas uma figura histórica. Cristo, ele representa um estado
de consciência. Então, de um ponto de vista arquetípico e simbólico, a morte de Cristo é a morte do ego. E a ressurreição é o nascimento de uma nova consciência. É quando você deixa de ser guiado pelo medo e passa a viver a partir da verdade da sua alma. Percebe a conexão? Em Pêssah, você sai do Egito. Na Páscoa, você renasce. Um é o movimento de sair, o outro é o movimento de se tornar. Então, primeiro, você reconhece que está preso. Depois, você decide sair. Depois, você atravessa o desconforto. E então, você se transforma. Esse é o verdadeiro processo espiritual. E isso não é uma história antiga. Isso acontece na nossa vida todos os dias. Quando você percebe um padrão e escolhe não repetir. Quando você enfrenta o medo e decide agir mesmo assim. Quando você deixa uma versão antiga de si morrer para dar espaço para quem você realmente é. A verdadeira ressurreição, ela só acontece depois do êxodo, meus queridos. Então, tanto Pêssah quanto a Páscoa não são apenas celebrações religiosas, são portais de libertação, de renascimento. A pergunta não é o que essas datas significam. A pergunta é, você está disposto a sair do seu Egito para viver a sua própria ressurreição? Isso tudo que você está falando é de uma profundidade incrível. Este conhecimento é muito especial. Contudo, o que nós vemos efetivamente é uma humanidade se digladiando em guerras, conflitos, sofrimento, justo neste período. Este momento, por ser tão único e raro, não seria uma oportunidade de crescimento para todos nós, Perla? Sim, é muito importante a gente não romantizar esse momento. Porque enquanto existe toda essa abertura espiritual, também existe dor, conflito, guerras e muita instabilidade. E isso pode parecer contraditório, mas na verdade não é. Toda vez que há um aumento de luz, aquilo que está em sombra vem à tona. O que estava oculto aparece e o que estava reprimido se manifesta. E isso vale tanto para o indivíduo quanto para a humanidade, a coletividade como um todo. O que estamos vendo no mundo hoje não é algo separado de nós. É um reflexo coletivo. Os conflitos externos são a manifestação dos conflitos internos não resolvidos. A guerra fora é a guerra dentro. E é por isso que esse momento é tão poderoso. Porque sim, ele é uma oportunidade de crescimento. Mas não um crescimento confortável. É um crescimento que exige consciência, responsabilidade e maturidade espiritual. Eu estou muito feliz por estar experienciando este momento planetário. É realmente uma grande oportunidade de crescimento e evolução espiritual. E hoje em dia há tantas formas de aprender e adquirir sabedoria para vivenciarmos esses momentos desafiadores, não é mesmo? O conhecimento está aberto para quem quiser aproveitar. A Cabala, por exemplo, era um conhecimento totalmente fechado para os homens, iniciados e escolhidos a dedo dentro da religião judaica. Hoje está acessível a quem se dispuser a aprender. Qual conselho você daria, Perla, a todas as pessoas que nos assistem agora, para que elas consigam aproveitar ao máximo essa energia cósmica de 2026? Sim, exatamente. E isso é algo muito especial do nosso tempo. Durante muitos anos, o conhecimento espiritual foi fechado, restrito, quase inacessível. E hoje, ele está disponível. Mas existe um ponto muito importante aqui. Ter acesso ao conhecimento não significa transformação. A verdadeira transformação acontece, ela começa quando a gente muda a forma de olhar, o nosso ponto de vista. Então, a pergunta deixa de ser por que isso está acontecendo e passa a ser o que isto está despertando em mim.
Porque toda crise é uma oportunidade de transformação. E transformar não é negar, não é fugir, não é eliminar partes de si. É integrar. Curar é trazer consciência para aquilo que antes era inconsciente. Então, na prática, o que esse momento pede da gente? Consciência nas escolhas. Responsabilidade com os nossos recursos, escuta interna e ação com maturidade. É sair do automático, é começar a viver de forma mais presente, é parar de reagir e começar a escolher, é alinhar pensamento, emoção e ação. E para encerrarmos, por favor, Perla, deixe uma mensagem para a nossa comunidade SMAL e também para toda a nossa comunidade cósmica. Bom, meus queridos, se eu pudesse dar um único conselho nesse momento de Pêssah e Páscoa, seria esse. Tenha coragem de sair do seu Egito e humildade para atravessar o processo de transformação. Porque não basta querer mudar. É preciso sustentar a mudança, porque no final o mundo só muda de verdade quando a consciência muda. Esse momento, ele não veio para nos destruir, ele veio para nos despertar. E a grande pergunta não é sobre o mundo, é sobre quem você escolhe ser dentro dele. Um beijo de luz no seu coração. Gratidão, querida Perla, e gratidão a todos que chegaram até aqui. Se você gostou do conteúdo e quer que esse conhecimento se espalhe, deixa seu like e se inscreve no canal. Abraços de luz e até a próxima!